boa tarde para você que nos acompanha de qualquer lugar do Rio, do Brasil, do mundo. É uma grande alegria estar com você neste domingo abençoado e que o Senhor preparou para cada um de nós. Eu, Padre Brito, eu tenho a alegria de contar com a sua audiência em mais um episódio do programa Encontro com as Paróquias. Só lembrando a você que não conseguiu acompanhar os outros programas e quer revê-los, eles estão disponíveis no nosso canal no YouTube da Rádio Catedral. É só acessá-los. Também temos o nosso Instagram, Encontro com as Paróquias. Nos sigam, por favor. Também precisamos muito da sua audiência. E continue evangelizando conosco. Eu também tenho a alegria hoje de receber aqui, no programa Encontro com as Paróquias, o Padre Alexandre Francisco de Marchi Silveira. Ele é frei, né? É pároco na paróquia Nossa Senhora do Rosário do Leme, bem próximo da paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, ali no Túlio Novo. Né? Boa tarde, Padre. Seja bem-vindo ao nosso programa Encontro com as Paróquias. Boa tarde, Padre Brito, né? Boa tarde a todos, né, que nos ouvem. Uma grande alegria, né, estar aqui, a primeira vez, né, que estou aqui. E também, como eu havia comentado, né, a primeira experiência como pároco, né, lá na Paróquia Nossa Senhora do Rosário, no bairro do Leme. Ah, primeira. Agora, uma pergunta, Padre. O senhor, Padre Alexandre, como é que foi o momento em que o senhor percebeu, aí a gente parte para a vocação, né? Depois vamos chegar lá na paróquia. A gente começa com a vocação primeiro, que é importante conhecer um pouco o Alexandre. O Padre Alexandre a gente vai conhecer depois. Né? Mas Alexandre é agora, né? Como foi esse o momento em que o senhor percebeu o chamado de Deus realmente para o sacerdócio? Bom, né, quando fala em vocação, né, sempre é algo, envolve um mistério, né? Mas eu acredito que eu tive, né, várias ajudas, né? A primeira, eu penso, né, por minha própria família. Né? Minha família é muito católica, principalmente a minha mãe, né? Minha mãe sempre, desde pequenininho, né, eu, minhas irmãs, né, ela chamava a gente para rezar o terço, sempre incentivava, né, para participar das celebrações litúrgicas, né? Então eu cresci nesse ambiente, né, participei de grupo de jovens, né, a minha paróquia era a paróquia São Benedito, uma paróquia diocesana, de padre diocesano. Ficava onde essa paróquia? É na minha cidade, né, natal, Santa Cruz do Rio Pardo, interior de São Paulo, na diocese de Ourinhos. Olha. É quase na divisa com o Paraná, norte do Paraná, né, São Paulo, pertinho do Paraná. Então participei de grupo de jovens, participei também de um movimento chamado TLC, Treinamento de Liderança Cristã, que é muito forte lá na diocese. Então eu acredito que tudo isso, né, contribuiu, né, para o meu crescimento humano, espiritual. Quando eu era pequeno, menorzinho, eu falava que queria ser padre, depois eu fui crescendo, deixei, mas eu acredito que um momento forte, assim, de questionamentos, né, realmente de se perguntar, né, o que eu desejo para a minha vida, o que Deus deseja para a minha vida, né, que eu acredito que é o mais importante, foi com 17 anos, 16, 17 anos, né, eu acho que esse foi o momento que eu, né, veio o desejo, né, a gente sabe, vocação é um chamado, é um mistério, né, eu falei que, é lógico, tem todo a ajuda da família, né, que me criou num ambiente cristão, católico, tudo. No entanto, muitas pessoas também foram criadas, né, em ambientes, né, cristãos, católicos, né, tiveram famílias assim e não se sentiram chamadas, né. E eu me senti, né, chamado, né, por Deus, e a partir de vários elementos, né. Minha mãe, por exemplo, tinha uma revista que ela assinava chamada Mensageiro de Santo Antônio, dos frades franciscanos conventuais. Então, primeiramente, eu pensei em ser franciscano, né. Veio na minha mente isso, né, pensei em ser franciscano. Daí eu resolvi, né, ir conversar com os padres, frades, né, pedir conselhos. Superior, né?
Eu sempre me confessava com os frades dominicanos. Na minha cidade tem, né, frades dominicanos. Eu era de uma paróquia diocesana, mas sempre me confessava com os dominicanos. Então, através dessa proximidade e abertura, sempre me senti muito acolhido. Então, eu me abri, né, partilhei com eles, né, esses questionamentos que eu tinha, dúvidas, né. E eles me ajudaram, né, passaram livros, né, sobre São Domingos, sobre a história da Ordem Dominicana. Então, me ajudou bastante. Eu fiz encontros também na diocese, também com os josefinos, mas eu me senti atraído pelos dominicanos, né? Eu acho que essa parte também de acolhida dos frades, né? Eu acho que foi muito importante para mim, né? E a gente vê, né? Eu sempre gosto de recordar que o Papa Bento XVI e o Papa Francisco repetiam sempre, né? A igreja, ela cresce, evangeliza não por proselitismo, né? Mas por atração. É Deus que atrai, mas ele conta, né, conosco, né? E eu me senti muito bem acolhido pelos frades, isso contribuiu bastante, essa proximidade. E daí eu tive o desejo de conhecer melhor, né, a vida dominicana. Daí eu conversando com um dos frades, né, o Frei Estevão, ele me passou o contato do promotor vocacional. Daí eu entrei, na época era o Frei André Tavares, que hoje é o nosso provincial, né? E o Frei André me acompanhou, ele ajudava. Na realidade, na época, ele não era o promotor oficial, era o Frei Luiz Antônio, só que o Frei André ajudava na promoção, né? Depois ele acabou assumindo. Provincial. Os ouvintes querem saber o que é provincial. É bom, importante explicar isso, né? Isso, é o nosso superior aqui no Brasil, o superior de todos os frades, vamos dizer assim, é o prior provincial. No seu caso, dominicanos. Dominicanos, a gente chama com esse nome, prior provincial, que atualmente é o Frei André, ele mora lá em São Paulo, e ele é o responsável por animar, acompanhar a missão de todos os frades aqui no Brasil. Interessante. É lógico, ele com um conselho, né? Tem outros frades que são conselheiros, né? Que também aconselha o provincial. E o provincial ele busca colocar em prática o que foi decidido em capítulo provincial. Capítulo provincial que é a reunião, né, de vários frades, representantes de todos os conventos, né, que se reúne para refletir sobre a missão, né, eleger o provincial também. Então o provincial ele busca colocar em prática o que foi decidido no capítulo provincial, que ocorre de 4 em 4 anos. O ouvinte ficou muito satisfeito com essa explicação. Agora, durante o seu discernimento vocacional, o senhor teve aqui alguma resistência interior ou externa durante esse processo de discernimento? O senhor teve alguma resistência nessa parte? Sim, eu vejo vários momentos, né? Um momento muito forte que eu tive ao longo da formação inicial, por exemplo, eu já tinha entrado. Eu entrei na vida religiosa em 2010. 2010, lá em Goiânia. Morei um ano em Goiânia, né? Que a gente chama a etapa de pré-noviciado. Depois eu fiz o noviciado em Uberaba. Depois eu fui para São Paulo e fiquei 7 anos lá em São Paulo. Daí eu fiz filosofia e teologia na Faculdade de São Bento, lá de São Paulo. E na época da filosofia, né? Alguns da minha turma, né, deixaram, né, a nossa ordem, né? E daí nesse momento eu também me questionei muito, né, se era esse o caminho. E a gente também vive, né? Eu sempre fui um pouco tímido, né? Então na filosofia tinha que apresentar trabalho, né, para várias pessoas, né? Então eu tive uma dificuldade no início nesse sentido, né? E daí eu ficava me questionando, né? Porque os dominicanos, né, o nome oficial é Ordem dos Pregadores. O nosso carisma é a pregação. Então eu me questionava, né? Como que eu vou ser pregador se eu sou tímido, né? E ficava nervoso para falar em público e tudo. Então esse momento foi um momento difícil, né? Que eu me perguntava, será que é isso mesmo? Será que não é outro caminho? Será que eu não devo retornar para minha casa, né? Buscar outro caminho? Também eu vivi, né? Será que não seria os franciscanos, né? E nessa época eu cheguei a pedir para o meu formador na época para fazer um acompanhamento com os franciscanos.
por ter tido aquela revista lá. Isso, lá do início, né? Então eu cheguei a fazer um pequeno acompanhamento com os frades franciscanos lá em São Paulo, né? Os frades menores. E daí chegou um momento que eu decidi ficar. Eu falei, não, é aqui mesmo, né? Eu acho que pela trajetória, né, que eu passei até lá, e também pelos elementos, né, da vida dominicana, né, que sempre me atraiu a partir do momento que eu tive a experiência, né? Então isso fez com que eu permanecesse, apesar das dificuldades. Eu acho que as dificuldades também nos fazem crescer, amadurecer, né? É importante saber que nós estamos em processo, né? Não estamos acabados. Não, né? estamos prontos. Não né? estamos prontos, né? Estamos em processo. Né? Então, tanto de conversão, como de crescimento espiritual e humano. Né? Então, eu acredito que foi um momento difícil, mas também um momento de crescimento. Né? E na sua família teve alguém assim, algum religioso, uma religiosa, um padre que lhe inspirou a também entrar no sacerdócio, para ser padre? Sim, eu tive um primo que era bispo, inclusive, o Dom Pedro Zilli, que me ordenou, né, padre. Ele já faleceu em consequência da Covid. Ele era do PIME, né, missionário do PIME. Ele morava na África, em Guiné-Bissau, diocese de Bafatá. Então eu sempre também ouvi falar, né, não era um primo próximo, assim. Ele mudou para o Paraná ainda quando era adolescente jovem, acho que uns 18 anos ou menos. Então eu não tinha muito contato, assim, mas ouvia falar, né? Nunca esteve com ele? Sim, quando eu era pequeno, eu algumas vezes ouvi, sim. Mas nunca assim... mas nunca de relacionamento, assim, né? De conversas. Mas depois eu entrei em contato com ele, né, para que ele pudesse me ordenar. Eu e o Frei Rony, né? O Frei Rony e eu, da mesma turma, somos da mesma cidade, fomos ordenados juntos. Daí ele escolheu, vamos dizer assim, ele escolheu a paróquia, né? Que era a paróquia onde ele participava, que era a matriz de São Sebastião, e eu escolhi o bispo, que era o Dom Pedro Zilli, né? Então, foi mais ou menos Dom Pedro isso. Zilli já ouvi falar. Isso, E além do Dom Pedro, tem também o padre Luciano Zilli, também que é primo. Né? Hoje o padre Luciano trabalha onde? Então, ele estava na Diocese de Palmas, mas depois agora ele ficou um tempo em BH estudando, lá na FAGE, né, Faculdade dos Jesuítas. Hoje ele está em São Paulo. Eu não me lembro agora a cidade, mas é em São Paulo. Ele é jesuíta? Não, ele é diocesano. Diocesano? É diocesano. Sim. Padre Alexandre, como a sua família reagiu quando o senhor comunicou a sua decisão de seguir a vida sacerdotal? O senhor lembra aí como é que foi? Mamãe, papai, né? Sim. Ou até os irmãos, né? Pois é. Parentes. Sim. De início, é interessante, né? De início eu não comentei com eles, né? Até eu ia fazer encontros vocacionais, mas não falava que era vocacionais. Falava que era encontro da igreja, mas não falava que era vocacional. Falava que ia para o grupo jovem, né? Isso, mas depois de um tempo eu falei, né? Eu falei quando eu já estava mais firme assim na minha decisão. Você começou a perceber que alguém estava olhando para você assim meio esquecido, meu Deus. Aí você agora, eu com a minha timidez assim mesmo vou ter que falar. Não, pois eu até às vezes eu conversava com a minha mãe, né? Eu falava que acho que estava pensando em morar em outro local, mas só para ver a reação, né? Oh, meu Deus. E depois eu cheguei a falar, né? Tanto minha mãe como meu pai, minhas irmãs nunca foram contra, né? Minha mãe, claro, né, preferia que eu ficasse lá, né? Uhum. Na Diocese de Ourinhos, que era mais próximo, né? Por ela eu ficaria lá, né? Mas ela nunca foi contra. E meu pai também. Meu pai sempre você que decide, né? Também nunca foi contra. Pelo contrário, né? Eu recebi muito apoio, né? Ele
eles rezavam muito por mim, né? E Graças a aí o Deus senhor foi muito tranquilo. ingressou bem, foi muito bem, foi tranquilo, né? Mas aí houve algum momento marcante durante a sua formação que confirmou ainda mais a sua vocação? Você lembra? Tenta aí, vai na memória. Sim, eu acho que eu posso eleger vários momentos, né? Eu acho que tem um momento antes de eu entrar Opa, ótimo. que eu achei algo bem interessante, né? A primeira vez que eu ia visitar os frades, que eu fui visitar os frades, né, em São Paulo, no ônibus, né? No ônibus sentou ao meu lado uma irmã dominicana, que lá na minha cidade também tem as irmãs dominicanas e meldinas. E daí, nesse dia, sentou uma irmã, né, do meu lado. Eu achei muito, muito interessante isso. Primeira vez que eu ia visitar os dominicanos, né? E eu não sabia que era irmã, né? Depois, no meio da viagem, que a gente começou a conversar, e daí eu descobri que ela era irmã dominicana e eu estava indo visitar os dominicanos, né? Daí eu achei bem interessante essa coincidência, né, que eu acho que foi uma providência. Daí a gente foi conversando, ela falou um pouco dos dominicanos aqui no Brasil. Eu lembro que ela falou muito do Frei Henri, que era um advogado, francês, dominicano francês, mas que morava aqui no Brasil e trabalhava muito, né, mais lá no Pará, naquela região, né? Muito interessante, né, que ele procurava, né, atender os mais necessitados, pobres, que não tinham condição de pagar. Ela falou muito dele, né? Eu achei bem interessante. Ela que me direcionou lá em São Paulo, também não sabia por onde ia direito, né? Ela me explicou tudo certinho. E quando eu cheguei também em São Paulo, né, lá no convento, tinha uma Sagrada Escritura aberta, assim, né, ficava aberta lá. E quando eu fui olhar a passagem, né, eu me deparei com uma passagem que eu havia meditado muito, né, que era a passagem do jovem rico, né, no Evangelho de Mateus, de modo específico. Né. E eu achei, assim, né, várias coincidências, né, que eu tomei como uma providência. Né. Eu achei aquilo, né, mexeu um pouco comigo. Foi né. uma deucidência. Isso, exato. Eu achei interessante. Né. Aí te deu mais força, mais coragem, né? Isso, exato. Te deu aí todo o impulso para você, de fato, afirmar a sua vocação, né? Sim. E aí, isso antes, né? Isso antes de eu ingressar. Depois, como é que foi? Depois, quando eu ingressei, assim, eu acho que um momento também no primeiro ano, o contato com as irmãs dominicanas, teve uma irmã argentina lá no pré-noviciado em Goiânia, que ela me acompanhou espiritualmente, né? E eu acho que ela, a figura dela, né? A acolhida, a figura dela, sempre muito solícita, né? Não só, né, comigo, mas eu acho com as pessoas da comunidade, né? Isso me marcava bastante também. Né? Muito sim, uma pessoa muito simples assim, e sempre estava no meio reunido com o povo mesmo, assim, uma pessoa muito próxima, e ela era muito, tinha uma sabedoria e era muito assim também intelectual. Então essa irmã marcou estudiosa para sua vocação, né? Sim, ela foi importante, Maria do Rosário, argentina, uma argentina. E tem outro fato também, que em 2016 eu tive a oportunidade, a alegria de... 2016 foi comemorado 800 anos de fundação da Ordem Dominicana. Daí foram escolhidos 2 frades estudantes de cada província, né, representando cada província, para fazer uma peregrinação, né, pelos caminhos de São Domingos. E o senhor estava lá? E eu fui escolhido. Olha. Né? Eu fui escolhido, o Frei Gustavo também, e nós fomos em 2016. Daí a gente trilhou todo o caminho, né, de São Domingos, né, então a gente passou, né, pela Espanha, começamos pela Espanha, depois França, o sul da França, até a Itália, né, Roma, Florença, Bolonha. E Bolonha é onde está enterrado São Domingos, né? Então, após essa experiência que eu criei coragem realmente para pedir o que a gente chama os votos solenes, né?
os votos religiosos para a vida toda, né? Olha, importante. Nesse ano de 2016. Nós estamos conversando com o Frei Alexandre, ele é pároco da paróquia aqui no Leme, bem próximo de nós, né? Diga para nós qual é o nome da paróquia. A paróquia é Nossa Senhora do Rosário. A paróquia Nossa Senhora do Rosário fica próxima à paróquia Santa Terezinha, né? Isso, exato. Então, até no passado fazia parte do território, né? E o senhor não é diocesano. Você está afirmando aqui constantemente que o senhor é dominicano. E esse carisma, como é que é o carisma dos dominicanos? Explica um pouco sobre o carisma. Tá. Então, os dominicanos, a gente chama a Ordem Dominicana, porque foi fundada por São Domingos de Gusmão. Né? São Domingos de Gusmão. Era um espanhol, nasceu em Caleruega, uma pequena cidade da Espanha. Ele era padre diocesano, depois se tornou cônego, né? Cônego de Osma. E numa viagem diplomática, né, para a Dinamarca, acompanhando o bispo dele, ele teve contato no sul da França, né, com os cátaros, a heresia cátara. Essa palavra cátaro significa puro, que era uma heresia que era muito dualista, maniqueísta, né? Aquela coisa, eles priorizavam o espiritual e o corporal, o material, era visto como ruim. Então estava deturpando, né, a fé cristã naquela região, né? Estava sendo um mal, não somente para a igreja, mas como também para a própria questão de humanidade, né? Porque eles desprezavam o corpo, né? Tudo que era corporal, inclusive o casamento, a união sexual, tudo isso eles desprezavam, né? E inclusive esse aspecto, né, da doutrina cristã que é muito importante, que é a encarnação, né? A encarnação de Cristo, né? Então São Domingos se deparou, né, com essa realidade, e a partir disso, que lógico, né, sob a luz do Espírito Santo, que ele vai, né, idealizar a Ordem Dominicana, que oficialmente é chamada de Ordem dos Pregadores. Mas por que pregadores? O que tem a ver com... Então, a Ordem dos Pregadores por conta disso, né? Ele reuniu homens, né, para evangelizar, né, pregar a palavra de Deus e combater essas heresias. Falar a verdade. Combater essas heresias. É lógico que ele encontrou nos cátaros um desejo bom, que eles tinham também um desejo bom, que era viver a radicalidade do evangelho, né, uma vida simples, pobre, né? Então São Domingos também ele pegou aspectos bons, né, dos cátaros. E após agora mudando um pouco de assunto, após a sua ordenação, qual foi a primeira paróquia que o senhor teve experiência? Não foi como pároco, não, né? Foi como... Não, eu fui ordenado em 2018, final de 2018, morei 2 anos lá em Belo Horizonte, né? Minha principal função era ser promotor vocacional, né? Acompanhar os vocacionados. Depois eu fui para Uberaba, em Minas Gerais, no Triângulo Mineiro. Daí lá eu tive a primeira experiência como vigário paroquial. Nós tínhamos lá, temos ainda, né, a paróquia São Domingos, e a gente assumiu uma quase, o nome é esse mesmo, quase paróquia Santo Antônio. Quase paróquia. Quase paróquia Santo Antônio. Então, eu ajudava o Frei Toninho nessa quase paróquia Santo Antônio, né, como vigário. Atendia também a paróquia São Domingos, as monjas também, beneditinas, a gente ajudava muito lá, celebrava lá. Mas mais diretamente nessa quase paróquia Santo Antônio. Santo Antônio te lembrou alguma coisa, né? Sim, franciscano, né? Pois é. Quase paróquia Santo Antônio, que tinha a capela Nossa Senhora Aparecida, né? Então eu ajudava o Frei Toninho. Essa foi a primeira experiência, né? Assim, mais contato com o povo, né? Hoje o senhor é pároco na paróquia Nossa Senhora do Rosário, Leme. Fala um pouco sobre as pastorais, os movimentos lá que o senhor tem. Sim. E você tem alguns desafios, né? Sempre tem, né? Sim, eu assumi como pároco no ano passado, né, em fevereiro do ano passado. Eu cheguei aqui há 2 anos, né? Eu vou completar
É o terceiro ano, né, que eu vou completar aqui. E eu assumi como pároco em fevereiro do ano passado. As pastorais, tem várias pastorais, né? Hoje mais ou menos umas 20, né? Não é uma comunidade pequena, não é grande, né? Nós temos a paróquia, que envolve também a capela Nossa Senhora das Graças no Chapéu Mangueira, né? Ah, sim. E entre essas pastorais, sempre tem algumas que se destacam mais, né? Só pode destacar algumas aqui. Sim, sim. Não menosprezando os demais. Sempre tem algum. Sim, sim. Eu acho uma pastoral bem estruturada, eu acho que é a pastoral do batismo, né? Temos um grupo bom, né? Inclusive a gente tem vários encontros, né, de formação, a gente está preparando encontros de formação, mas é uma pastoral já bem estruturada, né? Tem várias pessoas, eu não sei dizer agora o número, mas é um número muito bom. Sim. Muito bom. E jovens, temos jovens também? Jovens é um desafio. É um desafio. Aquela região de pessoas mais idosas, né? Isso. Mas ali da comunidade, Chapéu Mangueira, Uhum. Babilônia, o senhor percebe que tem alguns jovens, até mesmo inclinados para uma vocação sacerdotal, o senhor percebeu ou o senhor acompanha alguns jovens nessa parte vocacional? Nessa parte vocacional ainda não, né? Nessa discernimento vocacional não. Tem jovens, mas ainda não, nas pastorais não tem um engajamento, né, de tantos jovens, né? São poucos, é um desafio para nós, a juventude. Mas eu vejo nessa pastoral do batismo, a gente começou com a pastoral da acolhida. Olha que bom. Né, que eu acho que é muito importante, né, esse aspecto, né, de acolher as pessoas que vêm até nós. E tem muito turista, né? Bastante, né? Bastante turista, a região turística. Acho que tem vários hotéis ali próximo, né? Exato. Então, a gente começou com essa pastoral da acolhida, que também está sendo uma experiência muito boa. Inclusive, por conta disso também, que às vezes vem pessoas de fora, né? E precisam de uma orientação, ser bem acolhida, né? Então, tem essa pastoral que a gente está iniciando. Algo muito interessante que também a gente organizou é um grupo, né, de pessoas responsáveis por pensar, organizar palestras, né, formações, né, para a paróquia e também para as outras paróquias, aberta, né, para todas as pessoas, né, que atualmente a gente está convidando vários professores, né? A gente convidou recentemente o padre Fábio Balbino, que falou sobre o Jubileu da Esperança. Agora, em junho, teremos o padre Leonardo Agostini novamente conosco, que vai dar uma formação sobre o Evangelho de São Lucas, né? Toda quarta-feira às 19 horas. E em agosto, o padre Fábio Balbino voltará para falar sobre liturgia. Então a gente está com esse grupo também, que eu acho bem interessante, né? Que são paroquianos e também os frades, né, envolvidos, né? A gente pensa, reflete juntos, né? E organiza, né, temas para ver essa questão formativa, né? Que é muito importante, né? Atualmente temos chamado muitos professores da PUC, chamamos um da Faculdade de São Bento, mas também a gente vai procurar envolver mais os frades também, falar sobre a espiritualidade dominicana, os santos dominicanos, né? Então é um ambiente muito bom. O senhor percebe que nessa formação existem frutos, né? Nesse trabalho pastoral, né, de formação também. Sim. Tem frutos bastante surgindo por aí. Tem sido uma participação boa. Temos tido, né, uma participação muito boa das pessoas, né? E na medida que as pessoas vão comentando, né, vai crescendo, né, também o número, né, de pessoas, de outros lugares, de outras paróquias, né? Eu acho que isso é interessante e muito bom, né, para o nosso crescimento humano e espiritual, né? E temos vários movimentos também, né? Lá temos a Fraternidade Leiga Dominicana, que é ligada à nossa ordem.
temos a Legião de Maria, temos o Apostolado da Oração, a Pastoral dos Leitores, que se reúnem toda semana, toda sexta-feira, após a missa, eles se reúnem para partilhar a liturgia, né, do domingo, do final de semana. Enfim, né, temos outras também. Mas está sendo uma experiência boa, né? Como eu dizia, né, é a minha primeira experiência como pároco. Né? Como pároco é a primeira experiência. Eu estou aprendendo, né, Está a sendo ser muito pároco, né, com os paroquianos, né, aqui do Leme, né, lá do Leme. Excelente. Nós estamos encerrando já o nosso programa, mas antes de encerrar o programa, que isso deixa, eu vou voltar lá nos jovens. Estou insistindo nessa vocação. Uma palavrinha sobre as vocações, faça um convite aos jovens para vocações sacerdotais, né? Faça o seu convite, venha do seu coração. Assim, como eu disse no início, né, vocação é mistério, né? É Deus quem chama. Mas Deus ele se utiliza, né? Se utiliza de pessoas, de situações, né? Para nos tocar de algum modo, né? Nos chamar, né? Então eu acredito que é necessário que nós, né? Estejamos atentos, né? Atentos, né, ao momento presente, atentos aos sinais, né? Que Deus realiza na nossa vida, atentos para reconhecer, né, que Deus ainda realiza, né, sinais, maravilhas, né, na nossa vida, na nossa história com tudo aquilo que ela é, com seus altos e baixos, né. Deus nos fala de muito modo e até mesmo nos momentos de dificuldade Ele pode estar falando, né. Então que assim, a dica, o conselho, né, que eu falo é essa atenção. A gente vive num mundo muito com muita informação, né, repleto de informação, com muito barulho, né, é necessário, né, também buscar o silêncio, a oração, para saber, né, reconhecer no dia a dia Deus que nos chama Ouvir, de diversos modos. e ouvir, né? Ouvir, Primeiro, escutar, né, como Samuel, né, saber escutar. Né? Ouvir, discernir para caminhar. Isso, exatamente. Muito Eu bom. lembrei que Samuel, né, do profeta Samuel aqui, né, ele contou com a ajuda de Eli, né? Isso. E realmente, né, a gente vai se deparando também, né, ao longo da nossa trajetória com os Elis, né, que nos ajudam. Muito obrigado, Padre, pela sua presença. A gente encerra esse programa. Uma alegria receber o senhor, tá bom? E a gente conta sempre com as suas orações, tá bom? A gente encerra o programa e até o próximo programa, se Deus quiser.